Olá pessoal, deixa eu tentar marcar umas pessoas aqui, não sei se vão estar ao vivo aqui, esse horário, vamos tentar. Eu nem tinha percebido que era possível marcar pessoas aqui na transmissão, agora eu estou fazendo isso. Vocês podem me ajudar novamente. Ontem à noite eu tentei fazer vídeos, eu estava muito empolgado ontem para falar e hoje aí não deu, né? Eu resolvi fazer hoje de dia. Deixa eu só marcar alguns aqui. Pessoas aqui que estão na lista rapidamente. Sei que o horário não é legal, mas vamos tentar. Vamos lá. Três pessoas ao vivo. Por favor, gente, não esqueça de colocar seu nome no comentário, melhor dizendo. Comentar alguma coisa para mim poder saber quem está aí. Tá certo? Rapidinho aqui, estou marcando alguns. Rapidinho, tá certo? Já vamos continuar já. É isso aí. Pronto. Deixa eu posicionar aqui o aparelho. Olá, Lene Cardoso, tudo bem? Boa tarde? Boa noite já, não sei. Aqui tá esfriando já. Deixa eu melhorar aqui minha posição. Não, tô tendo que fazer o vídeo de dia, porque a iluminação aqui é muito precária. E também por causa que fica travando o vídeo demais. Vou pedir de novo, por favor, escreve qualquer coisa no comentário, que aí aparece o nome de quem comentou. Eu sei quem está ao vivo. E, por favor, dá um certinho para mim aí, um ao menos que seja no vídeo, porque depois aparece o número de curtidas, é muito legal isso aí. A gente percebe, né, que as pessoas estão interessadas, né, em participar e curtem aí essa conversa que eu tô tendo com o pessoal, né? Um bate-papo, né? Olha, tem gente legal aí entrando aí, sacerdotes. E novamente eu digo, eu não quero passar por cima de ninguém no que eu falo. Eu falo um pouquinho por baixo, assim, né? Bem simples. E também estou apresentando para vocês pessoas maravilhosas, têm um conhecimento vasto, muito maior que o meu, e tentando estimular essas pessoas a que façam vídeos também, né? Respondendo perguntas aí dos seus amigos, clientes, etc. Olha, eu só falei e já começou a travar o vídeo. Que coisa, né? Ontem ficaram algumas perguntas sem resposta. Tava travando tanto o vídeo que eu fui obrigado a encerrar. E tinha perguntas interessantes ali que foram feitas, talvez exigindo aí uma resposta bem alongada, só que o problema das respostas em rede social é que tu tem que cuidar muito bem que tu fala, né? Nem todo mundo que assiste tem boa índole ou vai usar aquilo de uma forma legal, né? Eu me nego a ensinar feitiços por internet, acho muito doido isso aí. Olá, Wagner, tudo bem? Todos amigos aí. Eu me nego a ensinar feitiços pela internet. Acho assim, ó, que quando tu aprende algo dentro do terreiro, que foi te passado por uma entidade ou por um mais velho, foi passado em confiança, porque acreditava que tu saberia usar aquilo de forma prudente e responsável. Eu acho imprudente e irresponsável a pessoa ficar divulgando esses feitiços ou trabalhos que aprendeu e levou anos para aprender, né? E detalhe, aprendeu na prática. Por mais que tenha seu caderninho lá de religião, que anotava tudo, era sempre recomendado, e eu recomendo também os irmãos sacerdotes que estão aqui me ouvindo, recomendo que deixe sempre alguma coisa faltando. Então,
E realmente o que do trabalho é aprendido lá na hora de fazer, na hora da entrega, né, no ponto de força, ou seja no congá, ou seja na casa de Exu, ou seja no quarto de santo, no caso quem lida com a questão orixá. O Wagner quer saber como é que prende a pessoa amada? Bem fácil, cara. Compra um par de algemas, né? E aí prende na guarda da cama, assim, é legal pra caramba. Dá pra fazer até umas brincadeiras com isso. O legal é prender a mulher e se mandar pro jogo, né? Também é uma. O melhor feitiço para prender a pessoa amada é dar carinho, atenção, saber ouvir, né? Saber falar na hora certa, dar uma opinião sincera, tudo isso, né? Essa coisa não pode ser banalizada, esse negócio de, vamos prender as pessoas, fazê-las pensar em ti 24 horas por dia, como se fossem marionetes. Eu sou um pouco contra isso, entende? É claro que existem exceções a essa regra, né? Tem casos que sim, a gente lança a mão de um trabalho qualquer, né? Sempre indicado pelo jogo ou indicado pelas entidades, mas daí é um caso legítimo, como eu posso dizer, é um caso que tem um porquê, né? Talvez uma família que foi desmantelada em virtude de um trabalho de um terceiro ou da influência de alguma pessoa através de fofoca, discórdia, coisas inventadas, né? Ou até mesmo porque o amor esfriou. Na verdade não é um amor, a relação, né, esfria, né? Essa vida corrida que a gente leva, tudo para tudo se precisa de dinheiro, é tudo muito difícil, escola, tudo isso. Então às vezes o relacionamento ele vai ficando desgastado e a nossa religião tem alguns trabalhos sim que visam aí recarregar essas baterias. Exatamente, o Wagner está dando mais algumas dicas. Tem que amar e respeitar, né? De coração. A melhor maneira para aprender uma pessoa não é aprender, né? É que nem colocar o mel para a abelha, mais ou menos assim, né? Então, tu tendo mel, a abelha vem sozinha, né? Isso é frase de Facebook. Mais ou menos assim. Esse mel não precisa ser beleza física, não tem que ser caráter, né? Principalmente as mulheres hoje em dia estão procurando homens cada vez mais sérios, compenetrados, né, nessa questão, né? Olá, Zilda, tudo bem, minha irmã? A Zilda é uma excelente sacerdotisa de Umbanda, uma pessoa que eu respeito demais, assim como outros que estão aqui, né? Mas ela faz... Esses dias eu fiquei fã de ti, de novo, viu, Zilda, dos Reis? Tu fez um vídeo falando sobre isso que eu achei maravilhoso. Assim, com uma paz, uma tranquilidade para falar sobre, eu achei muito interessante. Até já compartilhei para algumas pessoas que vendem aquela possibilidade de que qualquer um é seu, né? Basta pagar e terá. Entendem como se fossem prostitutas? Eu acho que nem as prostitutas elas são vendáveis 100%, né? Elas têm que estar de acordo também. E aí tem algumas pessoas que na religião vendem essa possibilidade. Não, tu me paga aqui, eu trago para ti. Não, é feita uma pré-avaliação antes. Existem trabalhos aqui que no Rio Grande do Sul é chamado de adoçamento, etc. Tem outros, né? Não gostaria de entrar muito nesse mérito, mas eu estou esticando esse assunto porque é um assunto repetitivo nas redes sociais. Eu sou muito procurado para isso. Assim como a Zilda também é. O telefone abarrotado, né, de pessoas pedindo amarração amorosa. O que a religião faz, o pessoal todo sabe muito bem, o pessoal que é sacerdote está me assistindo, fico muito grato. Né? O que a religião faz, muitas vezes a pessoa vem procurar a gente, deixa eu levar para o outro lado aí, né? Vem procurar a gente e se queixa que não está tendo sucesso no relacionamento ou está ali separado por algum motivo. A gente faz uma pré-avaliação e muitas vezes, na maioria das vezes, percebe que o erro está na pessoa, porque o ser humano ele tem o costume sempre de transferir os seus erros
os seus defeitos para o outro. Nunca é ele que é o problema, sempre é o outro, né? Então, muitas vezes a gente sabiamente, né? A gente pega esse caso, mas na verdade vai trabalhar no comportamento deste que nos procurou, né? E aquela conversa muito tranquila e incitando, né, a mudar o seu comportamento. Quem sabe tu leva flores para ela, será que ela gosta? Ou vice-versa, né? Ou tu já falou em vocês passearem, ir ao cinema, sair um pouco do cotidiano, tudo isso. Quer dizer, a gente vai entrando com essa experiência de vida que tem e a experiência que tem de atender vários casos e vai dando dicas, né? E essas dicas acabam por funcionar, né? Não digo que 100% dos casos, mas acabam por funcionar. Normalmente as pessoas, no caso de casais novos, né, se conhecem numa balada, aquela paixão enlouquecida, aquele fogo, né? Então tem aquela noite de sexo maravilhosa, né? E acha que aquilo ali tem que perdurar para sempre. Não. A tendência é que vai se acomodando ao longo do tempo. As pessoas, por honestidade, começam a falar o que não acham legal no outro, e isso às vezes causa um certo conflito, né? E até um confronto. E muitas vezes o relacionamento acaba porque o cabeça dura, ou a cabeça dura, não quer dar o braço a torcer. Tem um mega defeito ali e acha que o defeito está no parceiro. Não, não é. Tudo com bom diálogo se resolve. Poxa, eu estou virado no conselheiro amoroso aqui hoje, né? O pessoal puder sugerir algum tema, puder falar de alguma coisa, fazer pergunta, aproveitar esse espaço que daqui a pouco está escurecendo aqui e eu vou ficar sem luz de novo. Só para corrigir, enquanto ninguém escreve nada, ninguém pergunta nada, ninguém sugere nenhum tema, esses vídeos, eu vou falar de novo, eu estou fazendo para encorajar outros sacerdotes, eu estou anotando aqui as coisas, encorajar outros sacerdotes a fazerem vídeos também, tentando passar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência de vida, como eu já falei, falar sobre a religião de uma forma simples para pessoas simples e que desconhecem a religião, tem medo, né? Eu sempre, quando eu falo nos vídeos, eu sempre digo o seguinte: se a pessoa é adepta de uma casa, se ela já é filiada a uma casa, eu digo, procure o seu sacerdote. Se a pessoa não tem casa e mora lá longe de mim, eu procuro dizer assim, procure um terreiro sério, né? Próximo à sua casa. Eu não digo assim, vem aqui para mim, não. Não porque não é um comércio, não é quem pega mais gente, ou quem... Até porque as pessoas não são propriedade de ninguém, né? A ideia é falar da religião como religião que é, entende? E tentar desmistificar um pouco a religião para a sociedade, tirar um pouco desse preconceito que a gente vive todos os dias, né? O pessoal acha que a gente faz pacto com o capeta, com o diabo, essas coisas assim, né? Hoje eu em uma reunião com o pessoal de uma fundação que existe aqui no município, que seria mais ou menos o que é o IBAMA, um trâmite necessário que eu fui obrigado a comparecer, eu estava explicando isso. Nos acusam de sermos pactuados com o demônio, e aí eu expliquei para ele, digo, olha, nós não acreditamos nem em demônio nem em diabo. As religiões afro-brasileiras, nesse contexto, não se tem a figura do diabo católico, não se tem a figura do demônio, do capeta, do satanás, nessa questão bíblica, entende? Existem algumas religiões, até nem posso chamar de religiões, eu não sei se seitas seria a palavra certa, mas aí eu tenho, dentro de um dado respeito, explicar que existem satanistas, existem luciferianos, mas aí não tem a ver com nossa religião, é um outro credo ou uma outra prática de estudos, que eu procuro compreender que seja muito mais relacionado a estudos, né, porque a ideia do Lúcifer é a luz, o portador da luz, e Satã o opositor. O opositor a esse regime católico cristão que foi imposto na sociedade. Então, isso tudo eu aprendi com esses irmãos, que aliás são muito sábios, né? Mas eles também não veem
nem mesmo o seu Satã ou o seu Lúcifer, falando deles, né, como se fosse esse diabo pintado pela Igreja Católica. Ponto. Vamos aqui, o pessoal está a dizer aqui, né? Então, a irmã Zilda, que eu já falei que é sacerdotisa, tem um ótimo trabalho, eu recomendo que vocês vá até a página dela ou o Facebook dela, que depois ela pode colocar aqui embaixo. Tem ótimas explicações, ótimos textos, faz um excelente trabalho. Então ela fala o seguinte: o que eu acho de adolescente na Umbanda, né? Ontem eu estava respondendo essa pergunta, irmã. Nós mais antigos, a gente foi criado dentro da Umbanda. Eu nasci e me criei na Umbanda, uma Umbanda de família. O terreiro era um ambiente familiar, como é até hoje. Pelo menos eu procuro manter desse jeito. A gente vê o crescimento daquelas crianças, elas se tornam adolescentes, casam, têm filhos, esses filhos acabam parando dentro do terreiro. Eu, graças a Deus, no meu terreiro eu tenho a avó, a mãe e a filha está grávida e está para vir um bebê. Então isso eu acompanho desde sempre. E assim como minha mãe foi acompanhada e eu também, no terreiro que ela frequentava, muitos e muitos anos atrás. Então, lógico que, desde criança, essa criança está presente dentro da Umbanda. Até porque a Umbanda é uma religião, né, com conceitos morais, também educacionais, que visa orientar as pessoas para que as pessoas sejam pessoas dignas e éticas, né, que trabalhem, que tenham suas coisas por merecimento. Então, dentro desta questão moral, como eu já falei, de construção da personalidade, a Umbanda é maravilhosa. Não somente a Umbanda, as religiões mais ligadas ao orixá, caso do batuque, candomblé, tambor de mina, etc, etc, são tantas, né? Ligadas a voduns, inquices. Todas essas religiões, elas vêm neste conceito de família, em que os jovens são o futuro daquela tribo, e a tendência é querer se multiplicar, né? Como é que chama assim? Vou falar uma palavra chata, infestar a terra, não é essa palavra que eu gostaria de dizer, está me fugindo, né? Mas nessa questão, entende? Do futuro, as crianças são o nosso futuro. Agora, se essa sua pergunta ela é do contexto de incorporação, eu tenho que lembrar que no passado, as nossas avós e os nossos avós eu já não digo tanto, mas as nossas avós casavam com 13 anos de idade. Se você tem dúvida, pergunte para sua avó, né? Com que idade a senhora casou, vovó? Eu casei com 13 anos de idade e já estava grávida. Acabei engravidando logo em seguida, porque não existia o anticoncepcional. Os jovens, eu tenho minha carteira de trabalho assinada desde os 13 anos de idade, né? Então, com ordem judicial, tinha a carteira ali assinada. Então, resumindo o que eu quero dizer com isso, é que há um tempo atrás, ter 13 ou 14 anos de idade era sinônimo de já ser adulto. Aliás, éramos tratados pela medicina e pela sociedade como também adultos. Quer dizer, a gente trabalhava desde criança, seja na lavoura, seja no ofício do pai ou da mãe. Se o pai era carpinteiro, o filho também era. Se o pai era pedreiro, o filho também era. Quer dizer, quando chegava a 13, 14, 15 anos, o cara já estava sentando tijolo, a modo de dizer, né? Já estava fazendo o ofício do pai ou da mãe. Então, essas ditas crianças, há 20 e poucos anos atrás, para trás, entravam sim na corrente de Umbanda porque tinham uma maturidade muito grande. Sabiam muito bem o que queriam, né? Tanto que as mulheres já casavam com essa idade e compreendiam, tinham assim, aquele respeito pelo sagrado. De uns anos para cá, com a questão das leis que protegem os adolescentes, né, de forma geral, e as crianças, essas leis proíbem a exposição de crianças a ambiente com fumo, bebidas, etc. Essa puberdade, tudo isso, né, é muito bem estudado pelos órgãos públicos, né, especializados, e há uma proteção para que essa criança, em vez de trabalho infantil, né, isso é proibido, elas estudem e se divirtam e sejam felizes, né? Então as crianças hoje, elas não precisam trabalhar, vão trabalhar lá com seus 18, 19 anos. Então
eu dei essa baita explicação para explicar o seguinte: hoje em dia é complicado tu ter um menor de idade e principalmente crianças de 13, 14 anos incorporando na corrente. Por vários motivos que eu já citei, né? O caso da responsabilidade e o caso de não sobrecarregar, e eu sou a favor disso, não sobrecarregar essa adolescência com algo que vai ser muito pesado para aquele que tem 13, 14 anos de idade. Acredito que deva, sim, então, se divertir, brincar, falar com os amigos, aproveitar essa adolescência pré-casamento. Porque depois de que casou, vocês sabem do que eu estou falando, não é fácil. Aqui, na minha casa, a idade mínima para começar os trabalhos de incorporação é com 16 anos de idade. Mesmo assim, eu preciso da autorização dos pais. Então, falei para dar a última resposta, tá certo, minha irmã Zilda? Deixa eu pular para outra. Eu aproveito para falar bem de um assunto em cada vídeo, nem que eu tenha que fazer vários vídeos, tá certo? Olá, Murilo. Murilo é um amigão, eu acho que de Brasília. Fala muito bem da Umbanda, um militante da Umbanda em Brasília. Baita amigão meu. O Murilo pergunta o seguinte: ô João, fala do teu veludo. Tem algum dia que você impressionou-se com ele em relação ao aprendizado? Um abraço, irmão. Murilo, meu querido, eu vou dizer uma coisa para ti. O meu estudo de escola é quase nada. Eu aprendi na escola a escrever, a ler, tenho muito pouco estudo. Tudo isso que eu falo, posso dizer veementemente, com toda certeza, é fruto dessa conexão com esses ditos mentores espirituais. Seja Ogum Beira-Mar, seja Exu Veludo, seja Pombagira Menina, seja o Preto Velho, o Pai Cipriano, etc, etc, etc. Eu costumo dizer que penso para mim, né, que sou um abençoado por estes. E eles, como forma de mediunidade, também utilizam a minha voz para passar o seu recado. Então, se eu me espanto com alguma coisa que ele tenha feito em relação ao aprendizado, sim, eles é que me ensinam. Claro que de uma forma muito mais sucinta, né? Com frases curtas que dizem muita coisa. Eu preciso falar muito, 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 muito para ter uma sabedoria pouca. Eles falam pouco com uma sabedoria gigantesca. Muitas coisas me impressionam. O que me impressiona muito, falando exatamente de Exu Veludo, já que é teu interesse, é que ele é um Exu de muita paciência. Ele diz assim: às vezes o que eu faço, eu vou colher daqui a 10 anos. E eu vi acontecer casos que ele começou a manipular com pessoas, e dali a 10 anos essas pessoas retornaram ao terreiro e disseram: Veludo, era isso. Tudo que aconteceu em minha vida foi em cima do que tu me falou e me disse, e agora, graças a Deus, eu estou aqui dando meu testemunho. Não que seja igreja evangélica, né? Mas tem tudo isso. Olá, José Leonardo. Boa noite, meu irmão. Tudo bem, meu querido? Perfeito não, Zildo. Eu acho que se fosse tu falando, falaria melhor que eu, tá? Deixa eu tentar ligar uma luz aqui, pessoal. Só me dá 2 segundinhos. Só pra mim ligar a lâmpada ali. Tá certo? Rapidinho. Gente, eu falo de pronto, viu? Eu não tenho nada escrito aqui. Eu vou falando, assim. Vou falando, tá? O pessoal, por favor, coloca mais... Vai colocando perguntas conforme eu vou falando, assim. O que eu faz me parar de explicar uma coisa é ter mais temas para falar e debater, tudo isso, né? E eu esqueço, ontem mesmo no vídeo que eu fiz, ficaram muitas perguntas ali, entende? Uma coisa que me chamou a atenção, não vou dar o nome da pessoa, que agora eu lembrei. A pessoa disse: João, me ensina alguma coisa para mim me livrar do inquilino que tem aqui no meu pátio, no meu terreno. Está me perturbando muito, é um cara muito chato e coisa e tal e coisa, né? Cara, é assim, como eu disse, eu não curto esse lance de ficar ensinando simpatia ou trabalhos pela internet. Tem gente que diz: não, tu pega um sal grosso, atira nas costas, põe sal lá dentro da casa dele, e aí vai ensinando trabalhos aí, né? Para correr a pessoa.
E o que eu acho mais bonito e mais legítimo é chegar na pessoa e dizer, olha, é o seguinte, eu acho que o teu contrato aqui venceu, tu está transgredindo algumas cláusulas desse contrato. Se não tem um contrato escrito, né, então que seja um contrato verbal, que as pessoas antes de colocarem inquilinos que deem as regras, né, de convívio, já que moram no mesmo pátio, no mesmo terreno. E afora isso tem a questão do Ministério Público, né, do fórum, para resolver essas desinteligências. Então eu não acho que seja necessário assim um trabalho para correr alguém do seu pátio. Né? Eu acho que é mais fácil tu chegar lá, puxar uma cadeira, se sentar e dizer, olha fulano, assim, assim, assado. Né? Deu, chega. Entende? Afinal de contas, quem que é o proprietário do local, né? Não é este que está alugando. Eu sei que as pessoas se baseiam muito na questão das leis, agora que tu tem que entrar na justiça, até que sai uma ação de despejo, demora, né? Mas não é bem assim, não. Tem outras formas. Vamos ver qual é a outra questão do Murilo, meu irmão, meu amigo. Pô, legal. Cara, eu tenho, respondendo aí a questão, respondendo não, mas continuando o que tu falou, massa, João, era meu intuito ver seus sentimentos, sua amizade, seu relacionamento de vida com essa entidade. Show de bola. E eu também digo, show de bola. Cara, a minha esposa briga muito comigo e briga muito com o Veludo. Parece irmão, assim, sabe? Ela é uma mulher muito, não sei como é que chama, espontânea, assim, muito. Fala o que vem na boca, né? E fala o que tem de sentimento. Então ela muitas vezes ela fala para mim e fala para ele, olha, não beba isso, porque isso vai danificar aí o teu aparelho, o João, no caso, né? Ou fala para mim, quer dizer, ela corrige eu e corrige o Veludo. E o Veludo diz para ela, digo, olha, eu só aceito de ti, porque eu sei que tu tá falando por preocupação. E aí sim, né? Então vira esse relacionamento como se fosse uma terceira pessoa, e como é, né? E uma amizade de muitos anos, tu entende? Eu acho que só quem é médium vai entender o que eu vou dizer agora. Essa semana mesmo eu atendi aqui pessoas, né? Sigilo não pode falar, nem dar pistas. Mas eu atendi pessoas aqui no terreiro. Então a pessoa chega aqui, senta ali na poltrona, senta no sofá, eu tomo um cafezinho com ela, uma coisa rápida, porque a pessoa normalmente já vem com pressa, enfim, para que não se arraste muito tempo, né? Então tu tem que chegar lá na frente do teu congá, tu tem que chegar na frente da tronqueira, né? Cada um chama num lugar, chama que eu modo dizer, né? Vai lá se concentrar para incorporar com a entidade. Então tu tem que chegar lá e se concentrar e conversar com este, que eu trato como meu irmão, um relacionamento, talvez irmão, pai, sei lá, eu não sei dizer, algo muito, muito de muita cumplicidade, né? E se tu não tiver essa cumplicidade, como é que ele vai chegar, né? De repente tu tem uma quizila, não é bem a quizila, mas tu começa a se achar o bonzão, né? Melhor que o teu Exu, ou melhor que o teu guia de Umbanda. Aí tu chega lá, se concentra, tá a pessoa esperando lá, ou mais de uma pessoa, e ele não vem. E aí tem dois caminhos, tu diz que ele não vem, ou tu te finge. Fingir é muito feio, né? Por isso que a gente responde muito nos grupos assim, olha, tem muita gente que as entidades começam a ver patifaria, de forma geral, dentro do terreiro, e as entidades viram em perninha, te deixam na mão no momento que tu mais precisa delas, né? Ou às vezes alguém precisa delas e eles te deixam na mão por causa disso. E aí toma o seu lugar um obsessor ou um auto-obsessor. Aí tem a questão do auto-obsessor também, que é uma coisa criada pela pessoa, num processo anímico ou até de mistificação. Já começou a travar o vídeo. Conforme escurece aqui atrás, eu percebi que por uma deficiência da câmera, ele começa a travar. Mas pode passar mais alguma questão aí, gente. Eu acho que já deu para o Murilo entender que a relação de cumplicidade é muito grande. 25 anos já nós estamos nessa convivência. Que eu não digo nem de residir na mesma casa, eu digo de residir
de certa forma, em mim, porque aonde eu for, ele lá estará comigo. Não sempre a meu lado, mas no momento que preciso, até mesmo de ouvir uma correção, ele está ali. É claro que tem uns papos que a gente vai entrar mais adiante. Conforme as perguntas, eu entro nessa questão de como é que a gente se comunica com a própria entidade. É só colocar mais questão aí, gente. A questão do travar é por causa da iluminação, eu já percebi isso. Eu tô vendo que tem 14 pessoas, 13 agora. Dá um oi, por favor, nas mensagens, que daí eu sei quem está aí. Né? Por enquanto eu vi umas 4 ou 5 pessoas que comentaram. Nem que seja um ponto, um oi, alguma coisa assim, porque aí aparece seu nome. Por favor. Um certinho, gente, dá um certinho, alguma coisa aí. Também me ajuda, eu fico feliz. Eu sei que não caiu a conexão, entende? De repente eu estou falando aqui só para o aparelho, achando que estou falando para vocês. Se vocês continuam se comunicando comigo, eu sei que a coisa está andando, está funcionando. Os teus bebês estão me assistindo, Zilda. Que legal. Que idade tem teus bebês? Pode falar sobre eles. Olá, Guilherme. Guilherme Guinesi. Olha só que legal. Gente, sabe por que eu estou muito feliz, mãe Zilda? Mãe Zilda, não sei se ela vai gostar de chamar assim. E tem outros sacerdotes aqui também. Eu fico muito feliz porque a maior aceitação não está sendo de leigos. A maior aceitação está sendo de sacerdotes que estão pegando esses vídeos dizendo, olha só esse cara barbudo feio aqui, ó. Ele fala de um jeito simplão e se tu for analisar, do jeito que ele coloca, ele torna a coisa simples. Ele tira aquela coisa que parece inalcançável e coloca assim como se fosse uma canção de ninar, sei lá, uma coisa simples, né? O Alexandre tem 46 anos, é um dos bebês. Eu tenho 43, então eu também sou mais bebê que tu, né? Aqui em casa tem de 8 a 80 também. Esse dia eu coloquei um vídeo aí do médio que cacicou o Gumberamar. Cacicou é o termo que é usado aqui, viu, Zilda? Aqui não fala sacerdote, não fala guia-chefe, aqui fala cacique de Umbanda. Então, eu acho que tá aí nos meus vídeos aí, 80 e tantos anos, o médium trabalhando ainda. Claro que é uma forma, a entidade, ela não pode dar tudo de si, fazer a sua dança frenética, vamos dizer assim para entender, né? Porque ela compreende os limites do aparelho, né? Que ela está montando, né? Chamar de cavalo mesmo antigamente, né? Que a gente é cavalo, né? Cavalo no agir, no pensar. Essa questão de chamar de cavalo, alguém me perguntou, mas vem cá, cara, vocês gostam de ser chamado de cavalo? Eu digo, não é que a gente gosta, cara, mas esse lance de quando fala cavalo, resume toda uma baita de uma explicação, né? O lance de ser montado, ser dirigido e ao mesmo tempo não estar um dentro do outro. Quando tu monta um cavalo, tu não entra para dentro do cavalo, tu está sobre ele com uma rédea, né? Com uma espécie de cordão ali, de couro no caso, e por ali tu guia ele pela cabeça. Então olha só como resume tudo ser chamado de cavalo, né? Se a gente vai numa coisa mais teórica, fica aquela questão do teu perispírito ligado no perispírito do outro, através de como se fosse uma rede Wi-Fi, e aí começa esse papo todo, enrola mais do que ser chamado de cavalo. Pronto, eu sou cavalo, né? Olha só, o Guilherme está dizendo que a mãe Zilda, né, a mãe de santo dele, explica como eu, né, para os jovens, e isso me deixa cada dia mais apaixonado pela nossa religião. Guilherme, como eu te disse novamente, essa forma de explicar, ela não vem de mim, ela vem de algo acima de mim. E vocês vão achar engraçado, mas eu quando estou falando assim, parece que eu estou dormindo, cara, e a coisa vai fluindo, sabe? E meus guias sempre dizem assim, o menos é mais. Quanto mais simples, mais agradável para as pessoas. Então não adianta tu querer... Eu tenho uns ternos ali que me deram, né? Gravatinha. Tem umas fotos minhas no Facebook. Faz a barbinha, cabelinho, vai no cabeleireiro,
bota um olho, aquele lente de contato, e faz toda aquela coisa, né? E aí chega lá e começa a falar de uma forma muito aquém, numa relação de superioridade, como existe em algumas religiões. É um pouco complicado isso. Vocês viram que vai escurecendo aqui, que a luz, essa luz forçada, ela não dá conta não dá conta da iluminação, né? Acredito que por isso que começa a travar. Mas, gente, levanta mais questão, de repente, aí os filhos da mãe Zilda. Olá, Fernando Quintana. Tudo bem, meu irmão? Gente, puxa assunto, por favor, que senão eu vou ficar falando. Parece que eu estou vendendo laranja, né? Sozinho, assim, falando e as pessoas passando. Entende? Eu já trabalhei como... Não muito tempo, mas trabalhei como comunicador de rádio. A gente fazia uma voz forçada na época, né? Hoje eu não acho mais certo isso. Força muito a garganta. Agora mesmo eu estou conversando com vocês, como tem que tomar alguma coisa que lubrifique assim as cordas vocais. Só que a vantagem do comunicador de rádio é que tu fala 30 segundos ali e já larga uma música e roda no mínimo 3 músicas, né? Então tu tem aquele espaço, tu entra, fala algumas coisas e solta as músicas. Assim, falar direto é que nem narrador de futebol, é muito complicado. Eu não sei nem como é que eles conseguem narrar o tempo inteiro, assim. Se bem que eles estão narrando o que está acontecendo ali, né? Aqui eu não estou narrando nada, eu estou olhando para um aparelho telefônico, me enxergando, né? Me enxergando, é muito complicado. Acho que é por isso que o pessoal não faz vídeos e lives. Por favor, escrevam alguma coisa aí. O horário que eu escolhi eu sei que é um pouco complicado, porque o pessoal está saindo do seu trabalho agora, né? Muitos estão aí no ônibus, no trem, né? Ou no trânsito, e aí estão com as suas internets 3G. Então fica complicado de assistir. Mas o que vocês me perguntam aqui vai acabar servindo para outras pessoas, ou estas mesmas pessoas, que quando entrarem através da sua internet banda larga em casa, elas vão ter isso mastigado no vídeo. Olá, Fabiano Gonçalves, tudo bem, meu irmão? Meu querido, tudo jóia? Solange Brito, eu sei que é de Cuiabá. O pessoal que puder colocar a cidade onde mora, para mim é muito legal. Eu adoro falar essa coisa de cidade, porque a gente mostra que a internet ela estreita, né? Essa distância toda. Tu vê um cara aqui, um gaúcho, falando de Gravataí, uma cidade vizinha a Porto Alegre, com pessoas aí até do mundo inteiro. Fabiano, eu não lembro assim exatamente, que a gente vai falando. É difícil de memorizar, de lembrar coisas ao mesmo tempo que tu fala. Se tu puder repetir a pergunta de forma sucinta, eu respondo bem esticado, que nem eu faço com todas. Tá certo? Olá, Alexandre Guinese, é de Santo André? Cara, Santo André é o ABC paulista ali, né? Eu tenho umas pessoas muito amigas minhas, pessoas que eu digo que são da mesma família, né? Que é de Santo... agora me deu um branco. Não é Santo Amaro. Não é Santo André. São Caetano. São Caetano. Um abraço pro pessoal de São Caetano. Meus irmãos, a Kátia e o Valdecir. Kátia agora se iniciou no candomblé e o Valdecir é Ogã, né? Toca aí atabaque. Conheço eles há muitos anos, já desde que iniciou o Facebook. E são pessoas maravilhosas aí de... Como é o nome da cidade? São Caetano. Um dia eu vou para aí, o dia que eu tiver dinheiro. Ou a minha bicicleta suportar ir até aí. Eu falo dessas cidades, o Guilherme e Alexandre, mas assim de forma... O conhecimento que eu tenho foi me passado, né? Diz que o ABC paulista são formados por vários santos aí, né? Cidade dos Santos. E, se não me engano, tem um ABCD, né? Eu não quero falar bobagem. Mas o pessoal fala André, Santo André, São Caetano, ABC. Falta um. Eu sei que são várias cidades com nome de santo, mas tem mais uma que o pessoal não comenta.
Então, Fabiano Gonçalves pergunta o seguinte: se tem algo que podemos fazer para se conectar melhor? Com certeza com as entidades, né? Não é com a internet, lógico, né? Tem gente que prefere ponto cantado, outros sineta, outras preferem que os guias chamem. O meu irmão Fabiano, recentemente eu estava falando disso. Chega a pessoa aqui, do nada, um bando trabalha a qualquer horário, quer dizer, pode ser 3 horas da tarde, um caso de emergência, e tu não tem à disposição, embora esteja dentro de um templo, mas isso pode ser em qualquer lugar. Eu preparo meus médicos para trabalhar principalmente em locais muito estranhos, tipo dentro de um hospital, já trabalhamos incorporados. Claro que ninguém viu, a entidade ela consegue chegar ali de forma muito tranquila no leito ali, dar um passe mediúnico sem ninguém ver, ninguém perceber. E muitas vezes nem eu estou preparado para isso, nem eu estou sabendo que isso vai acontecer, entende? A gente vai visitar lá uma pessoa e acontece isso. Quem é mais antigo de religião vai concordar comigo, porque sabe que acontece. Então, o que acontece, meu irmão? Até porque o papel dos guias é ajudar pessoas, né? Independente de onde elas estejam. Maneira de se conectar melhor. Então, dentro dessa explicação que eu estou te dando, a gente não tem muito... Quem é mais velho de religião, o caso da mãe Zilda, que eu conheço, outros aí, sacerdotes que estão assistindo, a gente não tem muita colher de chá, não. Tu tem, assim, tipo, 3 minutos para te incorporar. Quando a gente vai abrir a sessão, que a gente está lá na frente de todo mundo lá, que cantou o ponto da tua entidade, vamos fazer um exemplo do Exu Veludo, que eu gosto de usar mais o nome do Veludo porque é mais tranquilo para isso. Então cantou ali o Exu, o Veludo, e aí como começa, né? O tamboreiro, que é como é chamado aqui, ele canta uma vez, no máximo 2, ele já começa a achar estranho se na segunda vez que ele repete aquele ponto tu não incorporou. Então, dentro de 30 segundos, que ele cantou 30 segundos, 1 minuto no máximo, ele já começa a achar estranho por que tu não incorporou. Né? Nas sessões, por isso fazemos sessões de doutrina interna do terreiro, ou sessões fechadas, como é chamado. Aí nessas sessões fechadas não tem tambor, não tem atabaque, como vocês conhecem, não tem instrumentos, muitas vezes nem sineta tem. E a ideia é justamente que a pessoa ela consiga se liberar, não vou dizer libertar, mas se liberar das preocupações que tem lá fora. Não adianta tu vir para a corrente pensando, poxa, minha mulher mandou, depois que eu sair da sessão, comprar carne lá no japonês. Porque eu tenho que passar na posto de gasolina e comprar cigarro para ela. Porque eu tenho que amanhã levar as crianças no colégio. Porque eu tenho que dar um jeito naquilo que aconteceu lá. Quer dizer, tu tem que se liberar, não vou dizer libertar, porque tu precisa, sim, se preocupar com essas coisas. Mas tu tem que colocar de lado essas questões que são do dia a dia. Assim como a gente fala na relação trabalho e família, né? Quando tu entra no teu trabalho, ali tu está trabalhando. Tuas questões familiares ficam para lá. Né? Não se comenta coisas familiares ou pessoais dentro do teu trabalho. Pelo menos não se deveria fazer isso. Da mesma forma que tu vem para casa, dá um beijo de boa noite, oi querida ou oi querido, ficou para trás do teu trabalho. Esse negócio é muito chato, a pessoa que faz um backup na cabeça do marido ou da esposa, ou do filho ou da filha, etc., de tudo que aconteceu durante o dia no serviço. Olha, eu estava afiando tesoura lá e coisa e tal, daí o encarregado disso, o encarregado daquilo, sei lá, o técnico de segurança do trabalho, quer dizer, começa a contar tudo que aconteceu, como uma forma de desabafar. Tem vezes que a esposa ou o esposo se torna um especialista na profissão do marido ou da esposa, etc., né? Então a gente tem que saber separar as coisas em ambientes. Isso tudo eu estou falando como forma de uma dica de como se conectar melhor, tá certo, meu irmão? Separar em ambientes, em ocasiões, né, em atos. Tem hora de namorar, ali tu vai pensar em dar beijinho, em sei lá o quê, né?
falar palavras legais, convidar para sair. Isso é a hora de namorar. A hora de trabalhar é a hora de se concentrar no teu trabalho e produzir, né? A hora de aprender é de tu ficar atento. A hora de, como médium, participar de uma corrente mediúnica ou até mesmo isolado, sozinho, ali tu tem que se concentrar rapidamente, tentar se livrar de todos esses pensamentos, né? Se libertar desses pensamentos e se focar então no sagrado, né? O legal é a oração, cara, mas a oração legal mesmo é aquela que é do coração mesmo. Ela não é decorada. Não gosto. Nunca fiz oração decorada. Embora a gente é doutrinado ou ensinado orações decoradas para a abertura do templo. Entende? Muitas vezes o pessoal fala prece de Cáritas, Pai Nosso da Umbanda. Eu não uso muito isso aqui no meu terreiro. Prefiro orações espontâneas. Então essa oração, mesmo que seja de forma mental, ela é muito legal. Ela, a partir do momento que tu ora, tu abre aqui uma conexão direta com o espiritual. Ah, me ajuda isso. Quanto mais você escrever, mais vocês me ajudam, senão eu não fico falando direto. Não existe uma melhor forma, Fabiana. Existe a melhor forma para cada pessoa. É um time, assim, tu entendeu? Isso é meio... Eu vou fazer uma comparação chula aqui. Não vejo nada de chulo, mas tem gente que acha que é. Isso é o lance do sexo, né? Principalmente para a mulher. Tem mulheres que têm um time para ter o orgasmo. E o cara, ele às vezes leva alguns meses nessa coisa do diálogo para que tenha essa interação, aquele toque especial e coisa e tal. Aí sim a mulher consegue chegar no êxtase, né? E vice-versa. E a incorporação, por isso que a gente fala que precisa de alguns anos, né? Para que haja essa interação. Por isso que é muito complicado no começo de quem está se desenvolvendo numa casa. E muitas vezes até acontece de virem outras entidades que não são as, ou não seriam as, ou a, que é chamado de guia de frente, o frenteiro aqui. Então essas entidades, elas vêm como se fossem domadores, assim. Vamos falar no cavalo de novo. O povo hoje vai pegar no meu pé por causa do cavalo. Um exemplo que tu compra um cavalo já domado. Tu chega, embarca nele ali e começa a andar, né? Não sei se é embarca que fala, né? Mas tem pessoas que são especializadas em domar esses cavalos, né? Ensinar ele a botar rédea, botar a sela por cima, essa coisa. Eu não entendo muito de cavalo. Mas tem domadores para isso, né? Então, às vezes acontece às vezes não, muitas vezes, né? 70%, vêm outras entidades, muitas vezes até dão seu nome, mas são como se fossem domadores. Eles vêm porque são especialistas nisso, né? Para promover esse time mais rápido, para que daí teu guia de frente, assim, quando vir ele definitivamente, tu já esteja safo, que nem a gente dizia no quartel. Será que tem café lá? Eu estou falando com o meu filho ali, filho de religião. Faz favor para mim. Só ficou 8 pessoas. E o pessoal não está gostando do meu papo, não. Eu acho que eu falo demais. Então, Fabiano Gonçalves. Quando comecei na religião, fui doutrinado sem tambor. Então, muitas casas de religião, principalmente Umbanda, né? Era sem tambor. Eu toquei minha casa há muitos anos sem tambor. Porque eu visava o atendimento. Eu vou continuar lendo o que está explicando aí. Sem ponto, sem nada, só me concentrando. E foi muito bom para hoje. Mas hoje vejo muita gente dependente de pontos ou outros guias, tendo que vir puxar os guias e... Deixa eu botar ver mais aqui. Puxar os guias delas, tá? Gente, por favor, vai escrevendo embaixo aí, porque a minha cabecinha é fraca, eu não consigo lembrar das perguntas todas que me fizeram. E eu vou ficar aqui enquanto tiver interesse de vocês. A partir do momento que vocês acham que não tá legal, eu dou concluir aqui amanhã, né, ou no outro dia. Cara, assim, ó, existe uma parcela muito grande de saudosistas.
Eu, de certa forma, eu me incluo nesse saudosista. Quem passou dos seus... Quem tem aí muitos anos de religião, né? Seja assistindo, porque tu não precisa necessariamente ter participado diretamente. Porque antigamente, ó, eu com antigamente de novo, saudosismo, né? O que acontecia? A gente se sentia satisfeito de ir a um templo e que tivesse lá uma entidade manifestada. Uma entidade manifestada. Então aquela entidade, pobre coitado do médium, né? Atendia 40, 50 pessoas, uma entidade. Então as pessoas estavam muito que bem satisfeitas pelo simples fato de chegar lá e serem atendidas, receberem um passe, um conforto, etc., né? Os médios, antigamente, eles não entravam pro terreiro para daí fazer todo um paranauê e coisa e tal. Não. O camarada estava sentado lá na assistência, ou assistindo, lógico, assistência assistindo, né? E quando vê, o guia dava um pulo, assim, já pegava a pessoa ali na assistência. E aí tem o papo da assistência, para que serve? Por que a assistência faz parte das funções do terreiro, né? Porque quando falta trabalhadores na corrente espiritual, a Umbanda, a corrente de Umbanda, né? Porque não é porque tem um médium no salão que está sozinho ele ali, não. No astral, assim como a gente fala, né, pessoal entender, tem uma porção, mais de 30, atuando sobre as pessoas, né? Só o espírito dele, né? Não precisa incorporar. Mas às vezes há necessidade de mais de um. Então, se o terreiro não tem médios na corrente, essas entidades vão acabar, falar aí de uma forma mais grossa, aí pegando alguém da assistência. Tá travando muito aí o vídeo? Claro que são pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada, né? Então elas acabavam, melhor dizendo, adentrando para a Umbanda por esse chamado. E é um chamado meio assim, tipo, tá morrendo alguém, me ajuda aqui. Todo mundo é médico na hora do desespero, né? Gente, dá certinho aí, escreve embaixo, porque senão eu vou ter que concluir o vídeo. Não tem ninguém, não tem o que eu falar, não tem assunto. Olá, ele, meu irmão, tudo bem? Como é que tá? Gente, eu tô com muito medo que começa a dar conexão fraca. E aí fica todo repicado o vídeo depois. Esse vídeo eu compartilho lá nas minhas páginas que eu tenho na internet, aí, a página do meu centro aqui, né? E em algumas páginas que eu tenho, e compartilho no YouTube, porque tem uma galera legal pra caramba lá no YouTube também, que no Google Mais também, que curte. Muitos não tem Facebook, mas tem o YouTube. Então, quando o vídeo cai lá, o pessoal é avisado. E só que fica muito chato, porque fica picando assim, né? Isso é um problema de internet ou do próprio Facebook. Por favor, coloquem questões abaixo, para que eu possa responder dentro do meu pouco conhecimento. Então, meu irmão Hélio, tá estável, né? A questão da... Eu tinha tanta coisa para falar, mas no fim eu vou falando assim e acabo esquecendo. Coisas interessantes que é me perguntar durante o dia a dia aí, nos grupos. Outra coisa que eu quero conseguir, o fone de ouvido original do meu celular estragou. E esse fone ele vem com um microfone, assim, então a voz sai bem alta. Aqui eu tô falando bem alto, mesmo assim para vocês sai baixinho, por causa da distância da boca até o telefone. Eu inventei um suporte para ele, uma coisa bem de pobre mesmo, né? Ô mãezinha, eu respondi, acredito. Não sei qual que a senhora está se referindo. Olá, Catherine Braga. Pessoal, bota a cidade de onde vocês estão falando, é muito legal. Só a cidade, eu não quero saber endereço de ninguém, né? O que tu acha de criança de 5 anos incorporar orixá? Acha que é certo? Gente, aí para poder falar disso, sem ser um cara que aponta dedo para os outros, né?
eu teria que entrar na questão familiar novamente, que tudo era feito dentro de família, tudo era muito normal e natural. Então tem várias casas que são famílias religiosas aí de muitos anos, algumas de mais de 100 anos, e essa questão pai para filho, ela ressurge, né? É muito cruel, eu acho, eu aqui chegar e ficar falando mal, né? Mesmo que eu dê minha opinião, às vezes o que eu estou falando pode influenciar outras pessoas. O que eu acho? Vamos chegar, vamos fazer assim, ó. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 homens e uma menina, né? A minha menina já está uma moça, está com 14 anos. Mas eu lembro de quando ela tinha 5 anos de idade. Se eu acharia legal, não acharia legal. A minha filha, na época que tinha 5 anos, incorporada até mesmo com orixá, que daí chama, aqui no Rio Grande do Sul chama ocupada. Não acharia legal. Eu vejo muita foto das pessoas. Esse dia eu vi um vídeo de um Zé Pilintra, um menino negro, é assim que chama, se eu tiver errado alguém me corrija. O tom da pele, né? Para vocês se lembrar, eu estou falando essa questão, senão não falaria. Incorporado de Zé Pilintra, assim, no salão, e todo mundo... Cara, aquele vídeo teve muitos acessos, todo mundo, ai, que lindo, que maravilhoso. Uma criança, eu acho que dos seus 6 anos, 7 anos. Por aí, 5 a 7 anos. Cara, eu não sei o que era lindo ali. O que era lindo ali? Né? Eu acho que as pessoas votam muito, ou palpitam muito pela façanha. Não sei se eu estou sabendo explicar, vocês vão me falando aí, né? A façanha. Ah, mas olha só, uma criança com apenas 5 anos, 6, 7 anos de idade, já conseguiu incorporar o orixá. Isso é uma façanha na cabeça deles. E eu volto a dizer, acho que é um atropelar a infância e a inocência da criança. Não que seja mal ter, até mesmo o orixá falando por candomblé, falando por batuque, etc. Não que seja mal. Mas junto com esta ocupação, que é como chamado o batuque, ou a incorporação, que é como chamada para vocês aí, então estamos falando sempre de orixá, tá certo? Mas isso se estende para Umbanda e Quimbanda também. Mas junto desta incorporação num corpo que não está totalmente formado, porque as pessoas sabem, tu cresce, tu se desenvolve até os 27 anos de idade. Tu imagina uma criança que não fez nem a troca de dentes, não, tudo isso. E aí, como esse corpo, esse perispírito, ele está sendo ocupado por seja um orixá, seja um guia, ele precisa ser fortificado para poder suportar esse guia. E enquanto criança, ele tem que ser muito mais fortificado do que um adulto. Se eu estiver falando bobagem, vocês escrevam aí, o João está falando merda. Vamos ser direto, né? Tem mais sacerdotes, falem aí se eu estou mentindo. Então vai pegar a criança de 5, 6 anos, 7 anos. Eu estou falando, gente, aconteceu comigo. Eu não posso dizer que foi por causa que o orixá chegou, coisa e tal. Não sei, porque aqui no Batuque existe uma premissa de que ninguém fala que se ocupou, ou que eu vi alguém ocupado, né, de orixá. Eu não sei, acho que para mim nunca me ocupei, falando assim de coração. Mas sei que com essa idade eu já fazia os ritos, já fazia, não, imposto por minha mãe, ia contra a minha vontade, o rito que não é nada bonito, né? E envolve muito sangue, muito sangue. Vocês acham que Quimbanda envolve sangue? Vocês não viram, quem não conhece, não viu o que é candomblé e batuque. Muito sangue. Aquilo para uma criança de 5, 6 anos, para mim é impactante. Eu sei porque para mim foi. A minha mãe me arrastando, assim, não, é pro teu bem, coisa e tal, né? Eu falar que foi mal para mim, não foi. Mas a minha cabecinha, naquela idade, não compreendia aquilo. Entendeu? Não via eu, João, naquela idade, e hoje também não vejo, com 43, a necessidade de ter que ter uma criança ali. Sendo que a oferta de adultos eram muitas naquele templo.
E assim, tudo que eu estou falando acontece em outros templos aí fora. Há uma oferta de adultos muito grande, não vejo a necessidade de ter que... Não vejo a necessidade das entidades, ainda vou mais adiante, né? De ter que pegar criança. Pegar é um termo usado assim vulgarmente, né? De ter que se incorporar em crianças. Deu para entender? A questão do... Eu acho que esse assunto já falei demais até. Às vezes eu começo a desabafar e o povo fica bravo comigo depois, diz que eu sou arrogante, que eu estou falando mal da minha própria religião, que eu estou usando um espaço aí para deturpar a religião ao invés de... Né? Tudo isso. Mas eu prefiro comprar inimigos e esclarecer pessoas que, por inocência, estão fazendo coisas que para eles é normal porque foi dito assim. Né? Quem dera mais e mais sacerdotes falassem o que pensam. De verdade, né? Entende? Claro que aí sai da questão de a criança se ocupar com o orixá e vai para uma questão de saúde dentro de uma lógica, né? Do culto ao orixá, daí falam candomblé, batuque, etc. Aí existe sim a necessidade. Né? Aí é um outro papo aí. Aí é saúde, entendeu? Crianças aí que estão aí, às vezes, à beira da morte, ou risco de morte, daí é outra coisa. Aí não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Obrigado. O Guilherme, para mim, passar lá para cima, eu não entendi qual é a questão que não foi falado para ti. Eu até estou perdido aqui, eu estou tentando ir lá para cima, já que ninguém escreveu uma... Né? Fabiano Gonçalves, quando comecei... Bah, fica muito difícil de eu saber o que ele perguntou. Seria interessante tu reescrever, tá bom? Gente, tem 10 pessoas, eu estou muito contente. Eu sei que esse vídeo depois é reproduzido muitas vezes por outras 300, 400, até mais. Né? Mas para mim, se tiver uma pessoa me ouvindo aí, para mim é muito importante. Eu só gostaria de saber quem ainda está aí. E que as pessoas interagissem. Por favor. João, tô gostando do que tá falando. Não, João, tu falou merda aí. Ó, eu vou dizer para ti, acho que aí tá errado, quem sabe fala, eu acho que tu se equivocou. Essa interação é legal. É o defeito dessa ferramenta, que fica um monólogo aqui e o pessoal assistindo e não participa, né? Talvez não participa porque até não tem a questão do vídeo, do frente a frente, tudo isso. Lá no WhatsApp é tanta pergunta nos grupos, agora tá menos. Mas eu tenho aí uma porção de grupos que eu participo, e até que eu mesmo criei, e agora diminuiu muito a questão das perguntas, porque as respostas foram dadas quase todas já. Tem gente que está se criando aí, pode até se dizer pai de santo dentro da teoria, porque aprendeu tudo, né? O pessoal atirou assim no ventilador, tudo. Segredos aí que foram guardados por centenas de anos, o pessoal jogou tudo aí. Ah, beleza, é assim que faz o amaci, aqui as ervas que vai, como é que é o orixá montado na vasilha, o que é a ferramenta que vai, como é que tem que fazer, o lado que corta, tudo isso está sendo jogado aí, assim, a moda bicho aí. Eu acho que é feio isso aí, sabe? Então tem muito... Tá se criando muito sacerdote virtual aí ultimamente. Virtual mesmo, só papo. Né? O Fabiano, eu tô repetindo o que tu escreveu, porque quando vai pro YouTube não vai esses comentários. Vai só o vídeo, tá? Eu não edito, eu mando do jeito que tá aí. Eu poderia botar lá num programa lá e cortar os pedacinhos, mas não. O Fabiano Gonçalves fala o seguinte: infelizmente tem muita gente na religião que tem o ego muito grande e atrapalha o lindo trabalho e acaba estragando nossa linda religião. Cara, o ego move a humanidade, isso é fato. O ego, né? A vaidade. Não conheço um que acorde de manhã e vai direto pro trabalho, sem se olhar no espelho.
Conhece alguém que se acorda assim, nem o remelo do olho tira e já vai direto para o trabalho? Não. Ele vai se olhar no espelho, tentar achar o seu melhor ali na sua feiura, que é o meu caso, né? E isso é vaidade. Uma pessoa sem vaidade, ela está no estado de depressão tão grande, tão profundo, que ela já entra no estado de autoaniquilação, né? É mais ou menos isso. Não sou psicólogo. Mas o ego é importante. O que não pode. Tudo tem que ser dosado. Tem que ter uma dose certa, né? Então a gente diz assim que água mata a sede, mas em excesso afoga. Açúcar é bom, mas em demasia causa diabetes. Sal é maravilhoso, mas em demasia causa hipertensão, ataca os rins, etc. Tá travando meu live aí de novo. Minha live. A questão do ego, da vaidade é inerente do ser humano, é importante e deve ser preservada, a vaidade, né? Sem vaidade, tu não enfeitaria o teu salão para receber pessoas. Tu quer deixar bonito o teu salão, o teu espaço ali. A roupa que tu veste, que seja uma roupa limpa, ou até um pouco melhorzinha, para o teu orixá, para o teu guia, etc, né? É questão da vaidade, é legal. Ela não pode se transformar de vaidade necessária em exibicionismo. Aí já é outro papo. Já vi, tem gente que viu também, a pessoa comprou. Atrás da bicicleta tem umas lampadazinhas, redondas assim, ó, que eles botam atrás do selim da bicicleta e aquilo vai piscando de noite. Nós já vimos, né? Já vimos, um monte de gente viu, a pessoa botar na saia assim da pombagira várias luzinhas daquela de bicicleta e ela chegou na gira e foi acender, ligar o botão. Aí a saia dela piscava, parecia um pinheiro de Natal ambulante. Isso é vaidade necessária ou é exibicionismo? O que vocês acham? Uma entidade que fica piscando assim, cheio de... né? Se eu falar para vocês que aquilo estraga a religião, não vejo. Não vejo que estraga a religião. Eu acho que estraga a imagem da pessoa. Porque aquela pessoa passa a ser motivo de chacota. Tu vê, eu depois de muitos anos, isso faz muitos anos que aconteceu, estou falando aqui no vídeo. Vocês estão achando engraçado. Então não estraga necessariamente a religião, né? Estraga a imagem, a própria imagem. Tem tudo isso, porque mais dia menos dia alguém abrirá o olho daquele seguidor que acha que aquilo é normal e natural. Porque aquilo não vem da pombagira, aquilo vem do médium. E se vem do médium, algo está errado aí. Não é certo? Gente, vamos passar para o próximo assunto. Vai escrevendo aí, vamos bombar isso aí, porque daqui a pouco eu vou encerrar, se não houver participação. Por mim, eu fico bastante tempo aqui, mas se não houver participação, eu desligo. Tá certo? E a gente passa... É tanta pergunta que me fazem, eu deveria ter anotado. É que isso aí é de um grupo, de outro, e eu não tenho esse tempo para ficar num caderninho anotando uma por uma, né? Mas é feito aí no WhatsApp, aí nas outras redes sociais, o pessoal me procura aí. Às vezes 3 horas da manhã tá lá me perguntando alguma coisa, né? Tá travando muito meu vídeo, vocês podem me dar uma